Olá, queridos, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Missão África. É com grande alegria que nós queremos compartilhar com você de mais um vídeo, um conteúdo maravilhoso preparado especialmente para você. Meus queridos, nós estamos aqui para falar a respeito de como fazer missões. Mas antes de nós tratarmos um pouco sobre o conteúdo desse vídeo, eu quero chamar você e pedir por gentileza que você possa deixar o seu like, você possa deixar também seus comentários também aqui embaixo. E também você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque dessa forma você vai estar nos ajudando para que mais e mais pessoas possam ouvir de uma palavra que Deus tem querendo compartilhar com vocês. E também poder transmitir testemunhos e ministrações e muitas coisas maravilhosas que nós estamos preparando para vocês. Então, meus amados, nós estamos aqui. Para você que não me conhece, aqui é o pastor Samuel Bernardo e eu quero compartilhar com você hoje a respeito de como fazer missões. Eu lembro que há um tempo atrás eu estive num culto de missões, o qual um pastor chamado Marcos Foronda, um missionário, ele esteve exemplificando, nos chamando a um entendimento de uma forma clara e simples, tão poderosa, como podemos fazer missões. E ele exemplificou como podemos fazer missões de 3 formas: indo, contribuindo e também orando. Essas 3 formas são formas que nós podemos fazer missões. E ele colocou essas formas como um exemplo de um time de futebol. Um time de futebol ele trabalha com alguns setores: setor defensivo, o setor de meio campo e também o ataque. E ele veio trazendo de forma clara como cada uma dessas formas exemplificam como podemos fazer missões. Assim como um time de futebol, missão não se faz sozinho. Missões se faz em equipe. Existe um jargão africano que diz que sozinho você pode ir mais rápido, mas com pessoas andando junto você vai mais longe. Então, meu amado, nós fomos chamados por Deus para ir longe e alcançarmos o objetivo da nossa vida. Então, nós queremos aqui compartilhar com você que missões não se faz sozinho. Assim como um time de futebol, 11 pessoas estão trabalhando juntos com a mesma mentalidade, com o mesmo foco, com a mesma disposição e energia para que o objetivo possa ser conquistado. Então, assim também nós podemos entender que missões é feita dessa forma. Em conjunto, em equipe, nós vamos conseguir executar tudo aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Então, cada setor desse representa um aspecto de missões: contribuição, indo ou orando. E o setor defensivo, ele é denominado como o setor de oração, aonde nós estamos aqui protegendo as bases, aonde nós guardamos e protegemos aquilo que precisa ser protegido para que nós não possamos tomar gol. Assim como o time de futebol, a defesa é um setor extremamente importante para que possa ter um desenvolvimento de um time. Assim também nós entendemos que missões, quando nós mantemos essa base forte dessa estrutura de oração, nós vamos ter um êxito extraordinário. Então nós queremos compartilhar hoje, dentro dessa série, nós vamos falar hoje sobre oração. E o que é oração? A oração é uma forma, um diálogo entre o homem e Deus. É uma forma de relacionamento, é uma forma onde Deus, na sua palavra, instituiu para que nós possamos ter relacionamento com Ele. Através de oração, nós falamos com Deus. Olha que grande privilégio, é tão interessante como em muitas religiões, não tem como nós falarmos com Deus. Nós precisamos de um intermediador, de um sacerdote ou de uma outra pessoa para levar recado. Aonde no que diz respeito ao cristianismo, nós temos um intercessor, que a Bíblia chama de Jesus, é o nosso intercessor. É aquele que está à direita intercedendo por nós.
e abriu a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo e nós temos liberdade para falar com Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, em que nós estamos diante do trono da graça, onde nós possamos falar livremente. Meu amado, hoje nós, como filho de Deus, cristãos, nós podemos falar diretamente com Deus e as nossas orações vão ser respondidas. A oração é o meio pelo qual Deus nos chama a ter um relacionamento, a falar com Ele, a podermos expressar aquilo que está no nosso coração para com Deus. E Deus, Ele traz segredos dele através da nossa vida, trazendo essa revelação através do Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, que nós temos o Espírito Santo, ele nos assiste, que nós não sabemos orar como nos convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos um auxiliador, um consolador, aquele que está conosco para nos ajudar a orar e a transmitir aquilo que está no nosso coração para falar com Deus. Olha que maravilhoso. Deus, ele na sua palavra, ele fala muito sobre oração. Temos os textos clássicos como a oração do Pai Nosso. Deus, Jesus, nos ensinando que nós devemos orar ao Pai e nós devemos orar a Deus, entender que esse relacionamento ele foi restituído através do sacrifício de Jesus. Então, missões, nós fazemos como? Orando. Orando por quê e para crer. Nós entendemos que missões, essa palavra missão, ela vem dando o entendimento de uma ordem, de um comando, algo que precisamos executar. Então, missão é um propósito que Deus chama a sua igreja para Ele, para viver para Deus. Precisamos entender que a primeira missão, ou nós fomos chamados por Deus, como um centro de destino, de propósito, não apenas para ir fazer algo. Antes de você ser servo, você é um filho de Deus, chamado para ter relacionamento com Deus. Então, meu amado, para você poder desenvolver uma vida de oração, para contribuir dentro desse contexto de oração, você tem que ter uma vida de oração onde você tem um relacionamento com Deus. Antes de orarmos por pessoas, a Bíblia nos chama a respeito de nós termos esse meio de comunicação, de falar com Deus. Então, a Bíblia fala a respeito de você entrar no seu quarto, ter momento de relacionamento, o seu devocional, como você fala com Deus. E oração não é apenas levar problemas para Deus. A oração é você conversar com Deus. Assim como você conversa com o seu marido, com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com seus pais, é a forma como você pode se relacionar com Deus, falar com Deus como foi o seu dia, como você está. E Deus, ele está atento, está desejoso para ter esse momento de relacionamento conosco. Então, oração é essa linha, essa forma de se relacionar com Deus. Oração é um meio maravilhoso de podermos ter um relacionamento maravilhoso com Deus. E dentro do contexto de missões, quando nós temos essa vida de oração, nós vamos entender que a oração não é muito mais envolvida que nós pedimos para nós mesmos, onde nós vamos estar interessados em saber o que Deus quer e o que eu posso contribuir para o seu serviço e também para o seu ministério, para aquilo que ele tem nos chamado para fazer. A Bíblia fala a respeito do livro de Efésios, no capítulo 6, falando que nós devemos orar por todos os santos, que nós devemos orar por autoridades. A Bíblia fala a respeito de formas que nós devemos orar de formas específicas. Algo que eu quero contribuir com você é que você possa meditar nas orações do apóstolo Paulo, que estão escritas no livro de Efésios. Tanto Efésios capítulo 1, como Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo ele faz orações poderosas. E a oração em que Paulo vem transmitindo é falando a respeito que nós possamos ter os olhos do nosso entendimento abertos, que nós possamos ter espírito de sabedoria e de revelação para entender, compreender o chamamento. Olha que maravilhoso, Paulo estava se colocando de joelho, orando pela igreja de Éfeso, para que eles pudessem ter um entendimento, conhecimento do que Deus tinha chamado eles para fazer.
Meu amado, então isso nos dá um entendimento que nós possamos fazer essas orações para nós mesmos, para que entendimento, luz, chegue aos nossos olhos e que nós possamos entender o propósito pelo qual Deus nos chamou para fazer. Meu amado, e quando nós oramos e falamos a respeito de orações para missões, nós levantamos a pauta da importância da oração de intercessão. A Bíblia fala sobre a oração de intercessão. E o que é intercessão? Intercessão é interpor-se, se colocar entre, para que aquilo possa ser estabelecido. Meu amado, nós como cristãos, nós podemos estar orando, intercedendo, para que vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, para que missionários possam ter êxito na pregação do seu evangelho, para que Deus possa trazer livramentos, socorro na vida de pessoas. E eu quero finalizar esse vídeo falando a respeito, eu lembro de um testemunho de um homem de Deus. Ele estava ali pregando a palavra de Deus na União Soviética, ali na Rússia. E aquele homem ele foi preso porque ali naquele contexto era proibido pregar a palavra de Deus. E aqueles homens tinham pego ele, tinham colocado ele dentro de uma prisão e eles quebraram o vidro da prisão. Estavam num pleno inverno, um inverno bem intenso, o qual aqueles homens falaram: esse homem ele não pode sobreviver uma noite nessas condições. E aquele homem ele começa a clamar e a falar com Deus. E ele percebe que estava muito frio e ele já estava desfalecendo. Quando Deus ele começa a levantar pessoas em vários lugares do mundo para orar especificamente sobre aquele missionário. E de forma sobrenatural, aquele homem ele fala que de uma hora ele percebeu uma presença naquela cela e aquela presença se transformou em calor e preservou, guardou a vida daquele homem. E ao invés dele estar morto, quando aqueles homens chegaram, viram que aquele homem estava vivo e eles ficaram impressionados como aquilo aconteceu. Meu amado, aquilo aconteceu por conta das intercessões dos santos. Meu amado, você que é chamado e tem essa inclinação por missões, e aí você acha, mas eu nunca vou colocar o meu pé, eu nunca me vejo em tal lugar. Às vezes Deus só está convocando você para ser nesse setor do time, como no time de futebol, o setor de defesa. Estar orando e intercedendo por missionários, orando e intercedendo por nações, orando e intercedendo para que sistemas demoníacos possam ser desfeitos em lugares. Meu amado, ainda que o nosso pé não possa chegar, as nossas orações elas têm o poder de transmitir algo maravilhoso. E em toda a Bíblia nos remete a vários textos a respeito de homens que intercederam. Nós temos o exemplo de Abraão intercedendo pelo seu sobrinho Ló. E de forma extraordinária, Deus levantou o livramento na vida daquele homem. Então nós podemos entender que através da oração, decretos, juízos possam ser, pessoas possam receber livramento, socorro. E meu amado, você que por experiência própria, meu amado, como é bom você ter uma equipe e pessoas que estão intercedendo por você naquele lugar. Porque quando você está no campo missionário, nós percebemos que a atmosfera ela é diferente. O diabo ele promove coisas para que você não se sinta confortável. Pelo contrário, ele quer mesmo oprimir ou trazer que você não é favorável ou não está bom para estar naquele lugar. Mas a Bíblia diz que existe uma graça sobre as nossas vidas para executar um chamado. E eu quero chamar você que está aqui e de repente tem essa inclinação no coração. Eu sempre tenho vontade de orar pela China, orar pelos Estados Unidos, orar pelo Nepal, ou não sei, por qualquer outra nação, orar por África, por Angola, pelo Congo, por Namíbia. Meu amado, independente do país ou nação ou pessoas, pelos ribeirinhos, pelos uma classe de pessoas, nós queremos estimular a você que você possa ser aquele atalaia pelo qual Deus possa entender que você está disposto a se colocar na brecha para orar por outras pessoas. Então, para nós finalizarmos esse vídeo,
Eu quero chamar você para você ter uma vida de oração, se relacione com Deus. Deus, Ele quer ouvir a sua voz, Deus quer responder às suas orações, mas Deus também quer contar que você possa orar para outras pessoas, para outras nações, para que decretos possam acontecer em outros lugares. E finalizando com uma frase de uma grande mulher de Deus: Deus, Ele vai manifestar coisas extraordinárias quando o povo ora. Então, meu amado, quando você ora, Deus, Ele vai se manifestar de forma extraordinária. Então, meu amado, eu quero chamar você, viva uma vida de oração, ore por nações, e se você também quiser, ore pela minha vida. E ore por missionários, pessoas estão precisando, que você possa se colocar na brecha. Quantos testemunhos de livramentos, algo sobrenatural que Deus fez, porque pessoas estavam orando pela minha vida. Costumo dizer que a oração é muito mais preciosa do que recursos no campo missionário. Porque, meu amado, o dinheiro não pode te livrar de coisas espirituais que o diabo está tentando trazer na sua vida. Mas a oração, ela tem o poder de te ajudar, de te assistir, de te levantar, dar força e ânimo para que você possa concluir a sua chamada. Então, você possa estar intercedendo por missões. Sejam ricamente abençoados e sejam praticantes da palavra de Deus. E não deixe de deixar seu like, de contribuir se inscrevendo no canal. E, meu amado, tenha uma vida de oração. Deus está contando com você e também está contando comigo. Sejam abençoados. Ficam na paz.